teste de inglês ICAO não passa de um compilado de exercícios, uma prova desenhada para testar a proficiência de pilotos em 6 critérios. São eles pronúncia, estrutura, vocabulário, compreensão, fluência e interação. Isso aqui que eu estou te mostrando do lado é o que o piloto recebe depois de ter realizado o teste. Ele recebe ali algumas notas. A nota mínima que ele pode receber em cada um dos critérios é a nota 4, o que é conhecido como o ICAO operacional. Nesse caso, o piloto tem 3 anos de licença, ele pode operar aeronaves e fazer rotas internacionais. Isso aqui que eu estou te mostrando do lado é o resultado dos nossos alunos que fizeram o curso recentemente. Eles têm um acesso EAD, onde eles podem já preparar, ficar familiar com as perguntas, com as interações, para saber exatamente o que esperar no teste, e depois eles têm um acompanhamento de maneira individual. São aulas particulares para ter certeza de que eles praticaram e estão alinhados de acordo com os 6 critérios, baseado aí nesses exercícios, nesse compilado de tarefas que é o teste ICAO. Alguns desses alunos aqui começaram com inglês bem básico e em poucos meses conseguiram essa nota. Teve piloto que conseguiu ICAO 5 também, então obviamente estava falando aquele inglês mais avançado, de novo alinhado aqui para os contextos de prova. Eu vou te mostrar agora a prova, exatamente como foi. Teve um aluno que fez a prova dias atrás e ele lembrou exatamente as perguntas, algumas das interações. Então, para você que está planejando em fazer o teste, eu acho importante que você se antecipe algumas dessas perguntas e algumas dessas interações. Vou dividir a tela do meu computador com vocês agora e a gente vai detalhadamente ver exatamente o que caiu na prova desse piloto, que, diga-se de passagem, também foi aprovado. É isso que tem acontecido com os nossos alunos. A gente faz uma verdadeira revisão, aprende toda a estrutura que você precisa antes de fazer o seu teste. Então, quando você chega lá e faz a prova, na verdade, é só fazer mais uma vez tudo aquilo que a gente vem praticando. O método funciona para você que está começando do absoluto zero ou para você que pretende aumentar as suas notas ICAO. Vamos dar uma olhadinha o que caiu na prova desse piloto. Então vamos lá, gente. Logo após a prova, ele escreveu para mim no WhatsApp e ele disse o seguinte: boa tarde, mestre. Fiz a prova hoje. Vou mandar o que eu lembro. Percebam que logo na parte 1 ele já enumerou e colocou 1, 2 e 3. No caso dele foram só 3 perguntas na parte 1. Isso aqui pode se desenvolver até 6 perguntas dependendo de como você está respondendo. Esse piloto ele seguiu o método arrisca. A gente responde, monta as nossas respostas de modo que o examinador não tenha como fazer follow-up questions. Quando você realmente organiza a sua resposta, tem um começo, meio e fim, usa os conectores, dá exemplos, dificilmente o examinador vai fazer o que é chamado de follow-up questions. Então, se você estiver respondendo essas perguntas aqui logo da parte 1 de maneira muito curta, não sendo apropriado, não sendo informativo, o examinador tem a tendência de realmente fazer você falar. O trabalho dele é fazer você falar. Então, no caso desse aluno, foram só as 3 perguntas e normalmente para os nossos alunos, eles só têm aquelas 3 perguntas, a maioria tem respostas completas, respostas boas aqui. Um ou outro acaba pegando ali um follow-up sim. Mas, primeira pergunta, como foi o meu primeiro voo? How was your first flight? Essa pergunta pode ser, how was your first flight as a captain? How was your first solo flight? How was the first time you flew an aircraft by yourself? Então, esse tipo de pergunta, não se confunda. Isso aqui não é para você falar, oh, my first flight was very good. It was nice. I did everything I was supposed to. That's it. Tá vendo? Então, esse tipo de resposta é uma resposta fracassada aqui para responder essa pergunta. Olha só que interessante, você está respondendo essa pergunta como piloto. E como piloto, o seu primeiro voo, existem algumas informações que são relevantes, que são informativas. Primeiramente, quando a gente fala de um evento que aconteceu no passado, você pode falar quando e onde foi. Em inglês é time and place. Como seria isso? O meu primeiro voo, no meu caso, foi lá em 2010 no Aeroclube de São Paulo. Como você falaria isso? Oh, my first flight was in 2010 at São Paulo Flight School. Então, meu primeiro voo foi no ano tal, no aeroclube tal. Isso aqui já é uma informação relevante. Depois disso, seguindo aqui o nosso checklist, a gente está falando de um voo. Seria
apropriado fazer um comentário sobre condições climáticas. O clima, né, a weather conditions, é tudo para aviação. Então a gente podia seguir com um comentário sobre como estava o tempo. Oh, I remember the weather was good, there were no clouds, the wind was calm. Então a gente já falou quando foi, onde foi, fizemos um comentário sobre as condições climáticas para um voo acontecer. Além das condições climáticas, além de onde foi, você precisa de uma aeronave. Então aqui a gente mencionaria qual foi o avião que você voou. Oh yeah, and also I remember I flew Cessna 152. It's a single-engine aircraft used for flight instruction. Então percebe o que a gente está fazendo? A gente está sendo apropriado, a gente está sendo informativo. Já falamos quando foi, já falamos onde foi, já mencionamos como estavam as condições climáticas, já mencionamos, demos alguns detalhes sobre a aeronave que você voou e por fim você pode terminar aqui com algumas manobras que você fez. Also, in that day I flew from A to B. Então, naquele momento eu voei de tal lugar para tal lugar. I remember I performed a full traffic pattern, né? Eu fiz ali um full traffic pattern, né? Seria um circuito de tráfego. Or I performed two touch and goes. Então aqui você poderia também mencionar uma ou duas frases talvez sobre as suas manobras. E por último, você terminaria com como você se sentiu, né? Depois daquele voo, como você celebrou. Então percebe que a gente acabou de criar um checklist para todas as vezes que você estiver falando de um voo que aconteceu no passado. Fale quando foi, fale onde foi, faça algum comentário sobre as condições climáticas, fale da aeronave, fale das manobras e fale como você se sentiu naquele dia. Esse aqui é um checklist bem simples que você pode seguir para todo tipo de voo que aconteceu no passado. Isso é uma sacada muito boa. Eu percebo que muitos pilotos às vezes não sabem o que falar. Não, mas o que eu vou falar sobre isso? Ah, the flight was good. Não, a gente vai dar alguns detalhes, a gente vai ser informativo. Então, de maneira ideal, vocês responderiam a pergunta dessa forma, dando informações, dando detalhes, usando pelo menos de 10 a 15, de 10 a 15 frases aqui seria um ideal para responder essa pergunta e não ter um follow-up, não deixar aberto para que o examinador te fizesse ali mais perguntas. Quando eu iniciei na aviação? Pergunta número 2. Essa pergunta poderia vir de várias formas também. Why did you decide to become a pilot? When did you start in aviation? How did you get interested in aviation? Why did you choose this career path? Então, existem algumas variações da pergunta que teria a mesma resposta. Seria lá quando você iniciou, talvez qual foi a razão pela qual você decidiu seguir, né, essa carreira na aviação. Pergunta número 3, olha só que interessante, a gente treinava muito assim, né? Sempre explorando os tempos verbais. Ele falou que não lembra, mas com certeza foi lá no futuro. Então existem aqui já os tópicos, né? Pra gente falar da aviação no futuro, falar de aviônicos, falar de comunicação, falar de treinamento dos pilotos, falar de como a gente vê o setor da aviação para o futuro. Então eu achei muito interessante que ele não lembrou exatamente qual foi a pergunta, mas ele sabia que era uma pergunta de futuro, foi aprovado, obviamente ele entendeu que o exercício era para mostrar estruturas de futuro. Very nice. Então essa parte 1 foi muito bacana, 3 perguntas, respondeu muito bem, o examinador continuou para a parte 2 do teste. Parte 2, para quem não sabe, é a razão pela qual, na verdade, você tem 2 examinadores nesse teste. Porque um dos examinadores, ele é um expert in English, professor de inglês, assim como eu, né, fez letras e aí depois ele fez lá o curso de examinador. Então a praia dele é o inglês, né, ele é um expert in English. E ele que vai conduzir a prova com você, ele que vai ali te dar as instruções. Na parte 2, o examinador, ele não necessariamente vai usar fraseologia padrão, mas ele vai te dar instruções para que você use, ou de maneira ideal, você vai usar a fraseologia na parte 2 do teste para interagir ali com a torre
Essa é a parte na qual o seu indicativo é ANAC 1, 2, 3, ANAC 1, 2, 3. Então, essa é a ideia. Ele não lembrou exatamente, mas ele lembrou de algumas situações. Ó. Teve taxi em Frankfurt. Isso aqui, para quem está praticando o pre-cal, é chave. A gente tem isso nos cursos, nos simulados. A gente tem que entender algumas sequências de taxiamento. Né? Dê passagem tal, siga na taxiway tal, isso tem que estar muito bem praticado, porque a prova vai explorar com certeza algumas sequências ali de táxi. Então teve lá um táxi em Frankfurt com aviso de trabalhadores ao lado da taxiway. Isso aqui pode ser dito de algumas formas, você pode falar workers, você pode falar work in progress. Então, trabalhadores na pista, there is work in progress near the taxiway Bravo. There is work in progress. Um termo muito bacana para você usar para falar de trabalhadores ali na taxiway. Depois teve que pedir para retornar, para abastecer o avião devido à longa espera. Essa é uma situaçãozinha, é um modelo de prova muito interessante. Você teve que fazer uma espera, acabou ficando sem combustível, informa a torre, solicita o retorno, explica ali a razão pela qual. E aí o controle perguntou se ele tinha vazamento de combustível. Olha como isso aqui é clichê e típico de prova, né? Você fala, oh, I'm running out of fuel. Oh, confirm you have a fuel leak. Então é sempre brincando com termos que são próximos para ver se a gente está afiado e fala negative. I request to return or I request priority to land due to a low fuel. Então, isso é muito, muito, muito comum em prova, né? Informações que são próximas para ver se a gente está realmente afiado lá. Aí teve ali uma aproximação com um balão, solicitando desvio. Tem dois modelos de prova que usam essa foto do balão e um deles é muito interessante porque o examinador fala da seguinte forma: Now, imagine that you see this situation. Ele te mostra lá a foto de um balão e ele fala o seguinte: This situation is happening ahead of you. Então, esse ahead of you é à sua frente. E aí tem duas variações de áudio. Um dos áudios, eles falam assim, oh, confirm the balloon is at 12 o'clock. Nesse caso, o áudio vai ser affirm. We have a hot air balloon at our 12 o'clock position, ao meio-dia. Tem outro áudio que fala confirm the hot air balloon is at your 3 o'clock. Percebe? Então, a gente tem que ficar bem esperto aqui para ver se realmente a informação que o examinador está te dando condiz com o áudio ali. Então, percebe qual que é esse treinamento que a gente faz para a parte 2? É realmente a gente praticar várias situações para que você consiga, de fato, passar confiança, consiga fazer, nem que seja no nível operacional, e aí quanto mais você pratica, mais confiante você fica, mais confortável você fica para fazer as suas explicações da parte 2 do teste com o controle. E a ideia aqui, na verdade, é sempre um meio termo. Eu acho que vocês que são mais experientes percebem que às vezes tem áudios da prova que não são necessariamente tão padrão, né? Porque o ICAO quer que a gente tenha não apenas a fraseologia padrão, mas também esse inglês que eles chamam de plain English. É quando algo sai ali do esperado para que a gente tenha a habilidade de conseguir explicar de outras formas. Então teve lá uma decolagem em Miami, perda de GPS, tudo isso muito comum. E aí ele falou, né, treinou com um dos nossos professores, treinei essa ontem com o Mr. Klaus. Olha só que interessante. Um dia antes do teste ele treinou uma situação praticamente igual. Então, claro que ele chegou na prova, ele não foi pego de surpresa. E essa é a ideia de um bom curso preparatório. Você chega no teste e as situações acontecendo e você está preparado, né? Você sabe. E quando você já conhece a situação ou uma situação muito próxima, você consegue entregar um nível maior de performance. Isso aqui eu sei, ok, well. Então essa é a ideia. Então teve ali um backtrack,
comissário chama para avisar. Essa aqui é muito boa, porque a pronúncia disso aqui em inglês fica bem interessante, ó. Então, o comissário chama para avisar sobre um menor desacompanhado que desmaiou. Então, para muitas pessoas, esse vocabulário pode ser bem desafiador. O menor desacompanhado vai ser a unaccompanied minor. O termo acompanhado vai ser accompanied. Accompanied. Então, o desacompanhado, a gente acrescenta o prefixo un. Então, vira unaccompanied. Unaccompanied minor. E aí, o de desmaiar, né? O termo desmaiou vai ser fainted. Ou então, pass out. Mas lembre-se que isso aqui está conjugado. Então você precisa conjugar também. Flight attendant informed us that a minor or unaccompanied minor has passed out. Passed out. Ou então, a unaccompanied minor has fainted. É muito comum a gente usar o present perfect, igual eu estou usando aqui, né? Has fainted, has passed out, para informar de algo que aconteceu. Não importa quando aconteceu, o importante é que ele desmaiou. Tem um menor desacompanhado, desmaiou, a gente solicita assistência médica e retorno para o aeroporto mais próximo, mais apropriado. Se você interagisse assim, fez o exercício muito bem. Então, chamaria a torre, explicaria a situação, solicitaria ali um pouso no aeroporto mais próximo, assistência também médica, ia ficar bem apropriado aqui. Very good, situaçãozinha bem padrão de Provical, né? Parte 3, para quem não conhece, a parte 3 é aquela parte onde o examinador vai tocar 3 áudios para você. Cada áudio é uma comunicação entre o piloto e o controlador. Aqui você tem que se colocar nessa posição de quem conta uma história para alguém. Inevitavelmente você vai usar ali o reported speech. Eu tenho até vídeo sobre isso aqui no YouTube também, sobre os verbos mais usados. Isso tudo tem que estar direitinho. Muitos pilotos tiram 3 em estrutura na prova, porque chega aqui na parte 3 do teste, eles usam presente, ou eles fazem algo meio parecido com parte 2, eles cotejam. Então, a gente fracassou se a gente usa presente nessa parte 3 do teste. Aqui a gente está contando uma história. Ele falou ali de algumas das situações, né? Essa situação também é bem comum, né? Tem um modelo de prova que usa lá um piloto declarando, informando um drift down, que é um procedimento que vocês fazem ali quando tem um engine failure, por exemplo. Então seria, in this situation I understood that the pilots informed the controller that they were drifting down due to an engine failure and they requested, yada, yada, yada. Tá vendo que os verbos que eu tô usando é tudo no passado. Requested, informed, declared, they were descending, they were climbing, they were returning. Então, a parte 3 do teste é para que force o candidato a usar o tempo verbal do passado. Quem usa presente aqui, nível 3 na estrutura garantido. Não queremos isso. A gente quer usar o passado. Contem uma história aqui, né? Os verbos, eles precisam estar nesse contexto de reporte, você está contando algo que aconteceu. Quando o examinador toca o áudio, acabou o áudio, pronto, aquela situação ela já está no passado. Então, os nossos verbos têm que estar de acordo. Então, teve lá uma falha de motor após raio. Olha só que interessante. Como a gente fala isso? Lightning. It was a lightning strike. We had an engine failure due to a lightning strike. Então percebe, o vocabulário aqui da parte 3 são sempre unexpected situations, são situações de urgência, situações de emergência, tudo que é inesperado. Então claro que a gente tem que aprender aí qual que é essa gama de situações inesperadas para que a gente consiga depois lá usar o vocabulário, contar a história ali também para o examinador. E na parte 4, uma foto clássica também, que é uma foto ali de volcanic ash. Então olha só que interessante o vocabulário, né? Essa prova foi muito boa, teve lá menor desacompanhado que desmaiou, teve cinzas vulcânicas. Então quem está preparado, né?
chega para fazer o teste, dá até vontade de fazer o teste, dá até vontade de mostrar tudo aquilo que a gente preparou. Então, gente, é uma sensação realmente muito boa quando você já fez esses modelos de exercício mais de uma vez. Então, quando você chega ali na prova, as coisas começam a acontecer exatamente como a gente preparou. É uma sensação muito boa. Tanto é que esse piloto, ele não tem inglês avançado, mas ele conhecia os exercícios, ele sabia já esses vocabulários, tanto é que ele lembrou muito bem, né? Ele anotou tudo, eu gostei bastante desse feedback dele, porque foi bem preciso, bem específico, quer dizer que ele realmente entendeu muito bem a prova. Tanto é que ele tirou tudo 4 e um 5 em compreensão. Então colocou até lá o statement, isso aqui é a última coisa que o examinador vai fazer no teste, que é ler uma afirmação para você, você vai ter que concordar ou discordar com aquele statement. E aí foi sobre cinzas vulcânicas, né? Se isso de fato pode gerar ali uma redução de visibilidade, se você concorda ou discorda. Então, gente, olha só que interessante como é o feedback de um piloto que realmente estava preparado, porque é isso que a gente faz nos cursos, é exatamente essa preparação específica do vocabulário que é explorado no teste. Quando você foca nisso, quando você desenvolve o seu inglês em volta disso, é praticamente impossível você não ser aprovado, porque você está preparado. A gente faz isso de algumas formas. Eu tenho um curso intensivo para fazer isso, na verdade. A gente faz esse curso em 5 dias, vai das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, e eu faço esse curso uma vez por mês. Só tem mais 3 turmas até o final do ano. Ah, teacher, não consigo, essas datas não tem problema, você pode fazer o nosso curso regular. Como que é o curso regular? Eu tenho tudo isso já organizado para você, dividido em tempos verbais. Quais são as perguntas do passado da prova? Quais são as perguntas do presente? Quais são as perguntas do futuro? Então, de maneira EAD, eu já preparo todo esse material para você, para que quando você venha praticar com a gente, e o curso é de maneira individual, você já tenha também, você já esteja familiarizado. E aí a gente acelerou muito esse processo de preparação para o teste por conta desse método híbrido. Os pilotos, eles têm o acesso EAD para assistir as minhas aulas em vídeo e aí sim eles vêm praticar com a gente. Então, todos esses pilotos aprovados que eu mostrei para vocês aqui no começo desse vídeo seguiram exatamente esse método. Assistindo aulas EAD, fazendo o que a gente chama de self-study, onde você vai estudar sozinho na plataforma, e fazendo as aulas de maneira individual. As aulas individuais, elas são essenciais porque a prova é individual. Você vai fazer uma prova com 2 examinadores, então é só você e o examinador. Então essa prática, ela precisa ser de maneira individual. Espero que vocês tenham gostado e tenha clareado aqui um pouco desse vocabulário. Se você quiser estudar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Eu deixei um link aqui embaixo, você pode fazer a sua matrícula em alguns cliques. Então, se você quiser entrar para esse time de pilotos aprovados, para esse time de pilotos que tem essa sensação de preparado quando eles estão ali na frente do examinador, é só clicar no link, fazer a sua inscrição e eu te vejo na primeira aula. Bye, bye.